Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Esta nossa meditação sobre o olhar de Deus tem como tema no dia de hoje, olhando-os com indignação. E a passagem bíblica que fundamenta a nossa reflexão está no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Este episódio do Evangelho acontece exatamente num dia de sábado. No 7º dia da semana, o dia dedicado a Deus para os judeus, Jesus tinha o costume de, neste dia, ir à sinagoga. No caso, Jesus vai à sinagoga em Cafarnaum, o lugar onde ele vivia e onde ele havia dado início à sua missão. Lá na sinagoga em Cafarnaum estava um homem que tinha uma mão atrofiada. Mas lá também estavam alguns escribas e fariseus, que, como vai dizer o texto do Evangelho que estamos refletindo, observavam para ver se Jesus o curaria no dia de sábado, para assim o acusarem. Os fariseus julgavam não só a Jesus, mas todos aqueles que pelo templo passavam com um pente muito fino. Eles passavam um pente fino na vida de todo mundo. Porém, esse pente, apesar de fino, era muito torto, a ponto deles considerarem a cura que Jesus realiza, um milagre que Jesus realiza, como um trabalho. Que nós sabemos o trabalho no dia de sábado, pela lei judaica, pela lei hebraica, é proibido, porque era o dia do Senhor, o dia do descanso sabático. Então Jesus diz àquele homem com a mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Os fariseus, porém, se calaram. Olhando-os então com indignação, e este é o tema da nossa reflexão no dia de hoje, entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou restabelecida. Assim que saíram, os fariseus reuniram-se com os herodianos para deliberarem como o haviam de matar. São pouquíssimas as vezes que nós vamos encontrar nos evangelhos este olhar de indignação de Jesus. O texto diz isso: olhando-os então com indignação. São pouquíssimas as vezes que nós vamos ver este olhar de indignação de Jesus.
Geralmente, ao longo das páginas do Santo Evangelho, nós vamos encontrar um Cristo que é misericordioso, que é fonte de luz, que é fonte de paz, que é fonte inesgotável de perdão, de misericórdia e, sobretudo, um Cristo que está empenhado em salvar. Quantas e quantas vezes nós vimos Jesus dizer: os teus pecados estão perdoados. Portanto, um Cristo desejoso de aliviar o peso que aqueles homens e mulheres de seu tempo carregavam sobre os ombros, de aliviar o peso que nós carregamos nas nossas costas, dos nossos pecados, das nossas infidelidades. Portanto, um Cristo que vem ao nosso encontro para nos salvar. Até mesmo quando se levantam contra Jesus na paixão, e nós vamos ver isso muito bem representado na nossa imagem do Senhor bom Jesus, todos se levantam contra ele. Ele é açoitado, ele é torturado, são dirigidas blasfêmias em seu favor, e ele, como o Cordeiro de Deus, se encaminha para o matadouro, se encaminha para a cruz, de forma mansa e humilde, de forma pacífica. Jesus é capaz de aceitar em silêncio todos os tormentos e todas as humilhações pelas quais ele passava naquele momento. Porém, nós também vamos ver episódios do Evangelho, como este de hoje, em que Jesus não se cala. Por exemplo, quando nós vemos o episódio daqueles que corrompem as crianças, e Jesus vai ter uma palavra duríssima, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, de 1 a 2. Ai daqueles que escandalizarem a um destes pequeninos, vai nos dizer o Senhor. Também, diante da hipocrisia dos escribas e dos fariseus, que transformam as pessoas em pessoas mais indignas do que eles, e ele promete a estes o inferno 2 vezes pior, conforme nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15. E também quando Jesus entra no templo e vê que a casa do seu pai havia se transformado num covil de ladrões, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 17. Então são momentos muito específicos dos santos evangelhos em que nós vemos Jesus indignado com as situações que encontrava e externalizando esta indignação. E olhando para este exemplo de Cristo, Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele vai falar para nós que existe uma espécie de ira que é boa, que é essa ira de Jesus, a ira por zelo. E ele vai citar as palavras de São João Crisóstomo e São Gregório Magno, que vão nos dizer que quem peca, aquele que não se indigna contra o mal, está pecando. Por exemplo, diante de uma injúria contra Deus, diante de uma injúria contra a igreja, durante uma injúria contra aqueles que nos são queridos, que nos são amados, diante da injúria contra os nossos irmãos e irmãs, diante daqueles que sofrem, daqueles que são tão maltratados pela nossa sociedade,
diante daqueles que agem de tal forma em acabar com a fé, em acabar com a moral nos corações das pessoas inocentes na nossa sociedade, diante de tantas mentiras, diante de tanta corrupção que nós vemos na nossa sociedade, diante de tantas coisas que nós vemos na nossa mídia de forma tão caluniosa, diante de tanto preconceito que nós vemos na nossa sociedade, nós muitas vezes nos calamos, nós não dizemos nada. Mas São Tomás vai dizer que ficar irado contra este mal que faz parte da nossa vida, da nossa sociedade, essa ira por zelo, ela não é um pecado. Pelo contrário, deixar-se de indignar-se com tantas situações ruins da nossa sociedade é exatamente um grande pecado. Porém, essa indignação, essa ira contra o mal que está no nosso mundo, ela não pode se converter em ódio contra as pessoas. Quando as nossas atitudes se convertem em atitudes de ódio, nós estamos pecando. É melhor que a gente não se manifeste. Se é para a gente se manifestar com ódio, com ressentimento, com raiva, é melhor que a gente não se manifeste, porque isso é um grande pecado na nossa sociedade. Santo Agostinho, para definir essa situação que nós estamos refletindo, ele vai dizer que nós devemos combater o erro, porém amar o que erra. O Papa Francisco, ele insiste muito, a partir dessa citação de Santo Agostinho, em nos dizer que, como igreja, como cristãos, nós devemos sim condenar o pecado, porém a gente nunca deve condenar o pecador. As atitudes são reprováveis, o mal é reprovável, porém nós devemos olhar com misericórdia, nós devemos olhar com amor para aqueles que cometem pecados. A grande medida, vai nos dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo 3, a grande medida diante do mal, diante do pecado dos nossos irmãos, é a atitude de caridade. São Paulo vai nos dizer que sem a caridade nada adiantaria. Também é preciso ter força, não perder a fortaleza diante dessas situações. Como será que Jesus veria estas nossas atitudes em mim, em você? Como ele olharia para nós? Que mesmo mantendo firme a nossa fé, mesmo sendo firmes, praticando a nossa fé, lembrando-se sempre de Deus no nosso dia a dia, como será que ele olha para essa nossa covardia que nos silencia diante do mal, que nos silencia diante da injustiça? Como será que ele agiria diante de nós quando, ao invés de mostrarmos o erro, quando ao invés de ajudarmos as pessoas a crescerem na fé, a crescerem no amor, a gente dá aquele sorrisinho sem graça, finge que está tudo bem, que tudo está caminhando bem e nos mantemos omissos, como se nós fôssemos cúmplices daquele mal que acontece ao nosso redor. Quantas vezes
esse silêncio acontece quando se tratam de questões da defesa da vida em todas as suas circunstâncias, não só no ventre materno, mas também em todas as outras circunstâncias da vida humana. Quando tentam também destruir os valores da família, quando se apresentam falsidades ideológicas, falsas ideologias, quando se usa da lei para difundir valores imorais na nossa sociedade, como será que nós estamos agindo diante disso? Não se trata, e a gente tem visto isso muito fortemente nos nossos últimos tempos, agir com esta, digamos, santa ira em face daqueles que praticam o mal na nossa sociedade. Não se trata da gente entrar em disputas, em discussões, em polêmicas acirradas. A gente vê isso muito forte hoje, inclusive pela internet, pelos meios de comunicação. Pessoas que são ferozes em atacar o outro, em ofender o outro, em destruir com a imagem do outro e destruir inclusive com a igreja. Nós vemos muitos católicos na internet destruindo a igreja, mas têm coragem de fazer isso só na internet. Só ali, escondido atrás do seu computador, do seu tablet, dos seus teclados. Quantas e quantas pessoas agindo dessa forma hoje? Ou seja, entrando em polêmicas acirradas, em polêmicas inúteis, em polêmicas que não vão levar a nada, a não ser ao ódio, à raiva, à divisão, à separação. Quantas e quantas pessoas agindo assim? São brigas que crescem, são ofensas que crescem e que, como eu disse, não levam a nada. Não defendem de verdade a verdade, não defendem verdadeiramente a família, não defendem verdadeiramente a justiça. Pelo contrário, ao invés de usarem meios positivos para isso, estão se utilizando de meios destrutivos. É importante também que a gente destaque que estes valores eles devem ser difundidos, eles devem ser defendidos pelo Evangelho, em vista do Evangelho, e não por opções políticas, por opções partidárias, por ideologias, por filosofias que acreditamos. Também se nós usarmos dessas causas para simplesmente promover interesses, nós também estamos errando gravemente. É preciso que a gente sempre reze, é preciso que a gente sempre tenha grande confiança em Deus, para que Ele nos aponte caminhos, para que Ele nos aponte direções, em que verdadeiramente a gente possa ser apóstolo da verdade no mundo de hoje. Para que a gente tenha esta capacidade de verdadeiramente se indignar diante das situações do mal, diante das situações de pecado, diante das injustiças, diante das corrupções. É preciso que a gente tenha esta capacidade, esse discernimento de verdadeiramente se indignar diante do mal. Assim como Jesus, que na passagem que nós meditamos hoje, tem aquele seu olhar crítico,
aquele seu olhar de indignação. E que assim a nossa presença no mundo seja como a presença da água num rio que está turvo, e conforme aquela água vem descendo da nascente, ela vai passando pelo leito do rio e vai afastando, vai empurrando aquela água turva que ocupava aquele espaço. Que nós possamos ser esta água viva, esta água corrente que verdadeiramente expulsa da nossa sociedade essas atitudes de mal, essas atitudes que merecem a nossa reprovação como cristãos, como verdadeiros discípulos de Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça e nos encoraje nesta nossa missão. Amém.